Bom, e nós vamos seguir falando sobre esse cerco ao movimento conservador nas redes sociais, agora com uma convidada, está conosco aqui em Os Pingos nos Is, a deputada federal Bia Kicis. Ela vai conversar conosco sobre isso, sobre outros assuntos importantes também do cenário político nacional. Boa noite, deputada. Obrigado pela presença. Boa noite, Vitor, Rodrigo, Constantino, Ana Paula, um prazer estar aqui com vocês. Ô, deputada, e como disseram agora o Constantino e a Ana, né, não é só esse movimento de expulsão, de remoção dos conservadores dessas redes sociais já estabelecidas, né, como o Twitter e outras, por exemplo, né? É um movimento maior porque há essa inviabilização de concorrência, né, como disse o Constantino, né? O Parler e outras redes sociais que vão aparecendo já não conseguem mais rodar nos sistemas operacionais, né? Então, já começo fazendo para a senhora uma pergunta difícil. Tem saída para isso? Qual seria, deputada? A saída é todo mundo enxergar a gravidade do que está acontecendo. Eu acho que a gente não deve pensar somente em questão de direita, esquerda, conservador, não conservador. Eu acho que nós temos que falar para toda a sociedade. É muito importante entender que o que está havendo é uma censura gravíssima, é uma violação a nossa liberdade de expressão, que é um direito fundamental. E o que acontece com um grupo hoje pode acontecer com qualquer pessoa amanhã. É preciso que as pessoas entendam isso. E nós temos que nos unir na defesa desse direito fundamental. O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica. E nesse pacto, no seu artigo 13, que fala sobre a liberdade de pensamento, liberdade de expressão, vem dito que toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão, e esse direito inclui a liberdade de procurar, receber, difundir informações e ideias de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha. E lá, quando fala no item 3 que não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios indiretos, tais como abuso de controles oficiais ou privados, porque tem gente que fala que pelo fato de ser empresa privada não estaria sujeita a isso. Não, isso não é verdade. Controles oficiais ou particulares, né, de papel de imprensa, e fala nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões. Então, o que está havendo é uma violação muito grave, e se nós, eu inclusive falando aqui como parlamentar, que já vem muito, não só preocupada, como ocupada desse assunto, eu apresentei em 2020 um projeto de lei que proíbe expressamente, olha, o PL 3395, junto com vários outros parlamentares que também viram a gravidade dessa censura que já se avizinhava, desde aquele projeto 2630, que a gente chamou de projeto da censura. Então, nós já entramos com esse projeto de lei que expressamente veda a retirada de qualquer conteúdo das redes sociais pelas plataformas. Por quê? Para você retirar, tem que ser com base numa decisão judicial. É isso que fala, inclusive, o Marco Civil da Internet. E só existe uma exceção no artigo 21 do Marco Civil, que é no caso de pornografia, quando uma pessoa que é envolvida numa imagem de pornografia, alguma coisa, ela pode pedir a retirada. E aí as plataformas têm que retirar independente de ordem judicial. Então, é gravíssima essa situação e nós temos que nos unir. O povo brasileiro precisa compreender, e não só o povo brasileiro, também no mundo inteiro. As pessoas que não são aquelas que querem calar a voz, que querem massacrar o outro, seja com base em qualquer desculpa ou narrativa. As pessoas precisam perceber que o que está acontecendo é grave demais e esse é o momento certo para nós nos unirmos e combatermos esse tipo de censura ou qualquer outro tipo de censura. Rodrigo Constantino, sua pergunta. Constantino. Deputada Bia Kicis, boa noite, é um prazer tê-la aqui. É curioso que a direita, em geral, né, ela é mais desorganizada, é mais independente, é mais tolerante, né, apesar do discurso da esquerda falar em tolerância, não fica a direita pedindo cabeça e nem nada, intimidando. E, ao mesmo tempo, sempre deixou
né, o outro lado chamar, rotular de fascista, de racista. A Ana Paula Henkel, eu estava lembrando agora de vários processos que ela já venceu, e é raro as pessoas fazerem isso, lembrar dos direitos que nós temos pela via do Estado mesmo, né? A esquerda usou, deputada, durante muito tempo essa pressão sobre as redes sociais de mudar essa seção 230, de regular como se fossem veículos de comunicação, publishers, essas plataformas, e isso assustou muito eles, e eles sempre foram cedendo essa pressão para entregando, né, censura e perseguição à direita. Qual é a alternativa que nós temos agora? Porque já ficou claro que não existe uma alternativa de livre mercado. Eles estão impedindo isso. Nós podemos, então, judicializar, como a senhora está dizendo, nós podemos usar os próprios instrumentos legais e estatais para responsabilizar essas plataformas do que elas estão fazendo em termos de editorialização, de filtro ideológico de mensagens? No caso do Brasil, que nós temos essa lei, o Marco Civil da Internet, no artigo 18, ele expressamente diz que o provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros. Então, fica muito claro que, pela lei brasileira, eles não são editores, eles são apenas uma plataforma. Exatamente porque eles não se responsabilizam. A única previsão de responsabilização é caso eles descumpram uma decisão judicial. Então, aqui no Brasil, a lei já mostra que as plataformas não são responsáveis pelo que é publicado. Por isso mesmo, a decorrência disso é que elas não podem fazer esse tipo de controle do que é publicado ou não. Elas estão fazendo errado, mas elas sabem disso. E, Constantino, eu sou uma pessoa que já entrei com várias ações. Eu consegui, inclusive, condenar alguns veículos por prática de injúria, difamação. E o que a gente percebe é que essas plataformas, elas não se incomodam muito com uma decisão judicial, por exemplo, de multa, porque as multas são pequenas no Brasil. Quando um juiz ousa dar uma multa muito elevada, o tribunal, a corte costuma diminuir a tal ponto que eles preferem pagar a multa do que ter que mudar a sua conduta. Então, eu acho que é chegada a hora, não só de intelectuais, da população, da tia do Zap, e principalmente também as instituições, os parlamentares, nos unirmos para a gente encontrar um caminho para pôr fim a essa censura. Toda censura ela é odiosa. E a lei ela já prevê uma punição para quem pratica injúria, difamação, calúnia. O pessoal costuma aí acusar todo mundo de fazer fake news. Fake news não é um tipo, não existe um conceito jurídico, mas já existe, está tipificado como crime, injúria, calúnia e difamação. Então, toda reparação ela tem que ser feita posteriormente. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, quando julgou aqueles casos das biografias não autorizadas, ele entendeu que durante do cotejo de dois valores, um que seria o direito à honra e à imagem, e o outro a liberdade de expressão, o Supremo disse que a liberdade de expressão é tão fundamental que não se poderia censurar previamente, nem ao menos um livro de biografia falando da vida de alguém. Somente se repararia mediante uma indenização posterior. Então, veja a gravidade. Todos os princípios do nosso direito estão sendo violados com esse tipo de censura. E quero deixar muito claro aqui que, por ser empresa privada, isso não garante a essas plataformas o direito de violar as regras do nosso país, assim como estão violando as regras também dos Estados Unidos. Só que no Brasil, nós temos também esse Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário e que tem um valor supralegal. É quase como se fosse uma emenda constitucional. Ele só não vale mais do que a própria Constituição, mas ele tem um valor supralegal. Então, estão descumprindo isso, estão removendo não só postagens, como estão tirando seguidores de várias pessoas que não são alinhadas digamos, ao pensamento progressista
não é? E nós precisamos reagir. É hora de nos unirmos e reagirmos, porque, como se diz, todo esse tipo de violação e de cala-boca, né, que se faz hoje pelas redes sociais, isso é um prenúncio de algo muito mais grave que pode acontecer. Em toda ditadura, em todo o regime totalitário, foi assim, né? E a gente sabe que essas pessoas que hoje aplaudem essa censura, elas não vão se incomodar, elas já não se incomodam com prisões ilegais, inquéritos ilegais e até, quem sabe, um paredão ilegal. É preciso a gente dizer, a situação está muito séria. E nós, os brasileiros, que sempre fomos um povo tolerante, um povo que não gosta de iniquidade, de injustiças, a gente também não pode silenciar nesse momento. Está na hora das pessoas de bem terem a ousadia dos canalhas. Nós não somos canalhas, mas temos que ser ousados. Ou é o nosso pescoço, a nossa voz que está em risco.